Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. E no programa de hoje nós vamos continuar ainda abordando as chamadas leis morais, em todas as suas subdivisões. No programa de hoje não teremos a presença do Jorge Brandão, porque esse é o mês, de prevenção ao suicídio, é o mês de valorização da vida, e o Jorge Brandão tem sido muito solicitado, muito requisitado para fazer palestras exatamente sobre esse tema. Então, nesse momento, ele está em algum lugar falando sobre prevenção contra o suicídio, valorização da vida. Então, na companhia da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves e da sua companhia que sempre nos assiste aqui pela TV Diário, depois nos segue pelas plataformas sociais, vamos continuar falando. Hoje é a Lei do Trabalho, capítulo 3 do Livro dos Espíritos. Necessidade do trabalho, limite do trabalho e repouso. A necessidade de trabalhar? Até quando? E a importância do repouso. Márcia de Fô, vamos começar contigo hoje nessa abordagem do nosso tema. É uma responsabilidade esse tema, né, gente? Porque quando se pensa em lei do trabalho e já estando envolvido um pouco com a proposta espírita, ouvindo alguns relatos da própria espiritualidade, tendo acesso a todo esse material, a gente vê que a obra da espiritualidade é trabalho. Né? Então, o movimento espiritual, no sentido de atuar no cenário da vida de maneira muito direta, muito presente, é ímpar. E para nós isso acaba sendo uma grande referência e algo que nos puxa, que nos leva a uma mesma condução, a uma mesma diretriz. Então é uma responsabilidade muito grande estar diante de uma proposta de filosofia, aonde todo movimento que se imbui de atuá-la, de direcioná-la, trabalha incansavelmente, né, pelo bem de todos, pelo bem coletivo, nos chamando a responsabilidade ali em muitos processos. Então, realmente é algo que precisa ser meditado, esse aspecto de estudo nesse momento, né, e vai dar continuidade à lei do trabalho, às leis naturais que já vimos iniciado, né, também na semana anterior, que já vimos tratando da lei anterior, que é a lei de adoração. E está muito conectada, como todas as leis, né, se percebe. Acaba que a lei do trabalho, a possibilidade de atuar no cenário da vida de maneira participativa, é uma forma de adorar o Pai. É uma forma de adorar a Deus, né? Você se envolver com um processo de criação e realmente estar nesse processo de criação. Não simplesmente por uma necessidade social, por uma necessidade material, mas realmente entender o que significa atuar nesse cenário. E é essa a proposta de estudo para hoje, que a gente realmente possa dar uma estudada nesse capítulo que fala da lei do trabalho. E vai trabalhar as questões justamente a partir da 674, né? E ali segue. Para quem quiser nos acompanhar em casa aí, abrir o Livro dos Espíritos, Lei do Trabalho, questão 674, e iniciamos a nossa reflexão acerca dessas questões de Kardec aqui, que muito assertivamente nos possibilitou uma compreensão bastante abrangente do significado realmente do trabalho na nossa vida. É verdade. Quando a Márcia falou em vida participativa, vida participativa é uma vida ativa. É uma vida ativa. E aí a questão 674, que a Márcia referiu, nela Kardec pergunta o seguinte para a espiritualidade: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E a resposta da espiritualidade: o trabalho é uma lei natural. Por isso mesmo é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Qual é a conexão, Diógenes? Porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. A gente tem uma ideia muito, ao longo
da história, a palavra trabalho sempre foi trazida como algo penoso, algo ruim, algo difícil. Nossa, como eu estou passando trabalho. Faz uma complicada. As crianças crescem ouvindo, às vezes, o pai chegar com uma reclamação nesse sentido, né, Diógenes? E vai introjetando aquilo, trabalho não é algo bom. E aí começam a associar o trabalho apenas com a subsistência. Porque eu tenho que me sustentar, porque eu preciso ter dinheiro, porque eu preciso... Então, fica essa visão muito limitada de trabalho. E a espiritualidade nos traz a ideia de trabalho como algo muito mais amplo, né? A espiritualidade fala que toda ocupação útil é trabalho. Então, o que significa ocupação útil? É todo aquele movimento, todo aquele gasto de energia que o sujeito faz para o bem, para a utilidade, né? Para contribuir. Então, o trabalho nos coloca neste movimento para que a gente vá se dignificando, né? Nos traz vai nos trazendo dignidade, vai aprimorando a nossa inteligência, vai aprimorando a nossa criatividade, né? Vai aprimorando as nossas virtudes. Então, a gente nunca vai parar de trabalhar. A natureza não para de trabalhar. A natureza está sempre em movimento. Se a gente pegar lá uma ameba, em algum momento ela está buscando, está se movimentando para sobreviver. É claro que tem a questão do trabalho que está ligado à sobrevivência, mas também tem a questão do trabalho que tem a ver com os nossos valores espirituais, né? Para poder desenvolver os nossos valores espirituais. Então, a compreensão que a gente pode ter, assim, mais simples de trabalho é todo movimento útil, todo gasto de energia, e daí a gente vai lá para a física e tenta entender o que é na física o trabalho. É o gasto de energia, é o quanto tu emprega a tua energia para executar alguma coisa, tu está executando um trabalho. Então, o trabalho viria nesse sentido, né, de nos colocar em movimento para realizações úteis. E aí a gente estaria respeitando uma lei moral, que é a lei do trabalho. Pois é, aliás, tem lá na origem, né, nas escrituras, na Gênese, conforme a versão tradicional, que Deus fez o mundo em 7 dias e depois descansou. Tá? Mas, na verdade, Deus nunca parou de trabalhar. Nunca parou, né? Deus continua trabalhando, porque Deus é exatamente isso que o Diógenes falou, é energia, e energia não sofre um processo de estagnação. Tá? Até porque é da própria natureza, e por isso é uma lei natural, que o trabalho aconteça sempre. Os astros estão trabalhando, a natureza está se modificando, as coisas estão se transformando. Então, o trabalho realmente faz parte da essência de todo ser vivo, de tudo que tem vida, de tudo que circula pelo universo. A questão toda é, às vezes, darmos a necessária dimensão e a visão e a interpretação do que seja trabalho no ensino que os espíritos trouxeram através da codificação de Allan Kardec. Não é essa questão realmente penosa, de trabalhar até não aguentar mais, até sexta-feira, até doer o corpo. Também é isso. Mas é o trabalho no sentido da ocupação. A mente precisa estar ocupada, porque esse é o processo de desenvolvimento. De estar sempre construindo, estar sempre inovando, de estar sempre criando. Né? É esse movimento que nos traz a lei do trabalho. Né? É uma necessidade, né? Fazendo uma ligação com esse passado, com esse início da criação, o espírito Ney Lúcio, ele tem alguns contos, né? E Chico Xavier anotou vários desses contos. E algumas são analogias para que a gente possa fazer uma interpretação e um comparativo, no sentido figurado, não seguindo ao pé da letra, a letra que mata, né? E aí tem um conto que ele fala que é o conto do dinheiro, que o grande governador, no momento de criar a terra e organizar tudo, criou também o dinheiro, porque percebeu que sem o dinheiro as pessoas estavam ali simplesmente usufruindo e não estavam se movimentando para buscar alguma coisa. Então elas não tinham algumas necessidades ainda, elas buscavam tudo da colheita, tudo que estava à mão,
e não se movimentavam, e faltava algo mais. Então, diz que o Criador lá criou o dinheiro para ver se as pessoas tinham um objetivo, tinham um interesse, tinham um estímulo, né, para que aquilo pudesse movimentar. E em razão daquele interesse, eles acabaram indo para algumas funções que antes não se trabalhava. Ninguém trabalhava a terra, ninguém trabalhava com os recursos naturais, né, com os minérios, aquele trabalho mais pesado, aquele trabalho mais braçal. Mas a questão do dinheiro impulsionou as pessoas a se movimentar em várias áreas para que a terra também produzisse, para que o mundo também se estabelecesse de uma forma diferenciada e o homem pudesse aprender. Teve que buscar as raízes, preparar o remédio, teve que buscar tudo isso para também ter acesso aos seus interesses pessoais. Então, acabou propiciando essa possibilidade de movimentação. E aí ele vem tratar depois, na sequência, a necessidade do equilíbrio, que não é só o dinheiro, que daí o homem foi para um outro extremo e perdeu aquele contato com a naturalidade. Qual é o limite da nossa necessidade, né? Porque o trabalho é uma necessidade. Né? É uma necessidade para todo esse desenvolvimento que a gente já trouxe aqui, intelectual, espiritual, nos conectar com uma proposta maior. É uma questão de dignidade humana. O ser humano sem trabalho, ele não se sente em condições de caminhar na sua vida terrena. É impossível ser feliz se você não tem uma ocupação que te coloque em contato com a espiritualidade. E é o trabalho, seja ela em qualquer nível, seja material, seja intelectual, seja na doação emocional para alguém, nos atendimentos que se faz, porque é aquilo que a gente dizia no início até, né? Quando a gente não precisar mais trabalhar fisicamente pela gente mesmo, que trabalhemos pelos outros, quando ainda tivermos vigor físico para isso, num trabalho mais mecânico, sim, mais braçal, de auxiliar a comunidade mesmo, de ir lá pegar junto, né, naquilo que se necessita, se a gente ainda tem condições de assim fazê-lo, né? Mas há aqueles que também não têm esse interesse, não há problema nenhum nisso, há várias formas de se trabalhar, de atuar nesse cenário, né, na escuta ativa, na escuta acolhedora, né, no incentivar a alma humana a continuar, agora, a valorização da vida, o que se está se fazendo nessa proposta agora, todos os trabalhadores que se direcionam para essa área de divulgação, quantos são atendidos por uma palavra amiga que chega, né? Quantos são atendidos numa ligação telefônica que se faz por CVV? Né? Isso é trabalho. Isso é trabalho. E essa visão a gente precisa ter. Ocupação útil e importantíssima, que a espiritualidade se utiliza em peso daquele que vibra em direção do bem. É verdade. Tem sempre essa questão também da expiação. Nós estamos num planeta de expiação e provas. Eu, volta e meia, retorno à questão 132, que para mim ela é um momento de grande esclarecimento que a espiritualidade traz quando Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. Aquelas perguntas tradicionais, o que eu sou, de onde é que eu vim, para onde é que eu vou, o que estou fazendo aqui. Nós estamos num planeta de expiação e provas. E nessa resposta, a espiritualidade dá uma dimensão, onde o trabalho também se inclui. Quando responde a Kardec, o objetivo da encarnação é Deus impõe a encarnação para que possamos chegar à perfeição, pela expiação ou pela missão. O trabalho também tem disso. Quando se vai falar sobre valorização da vida, sobre prevenção ao suicídio, é um trabalho no cumprimento de uma missão. O trabalho do seu exagero pode ser ainda um momento, um instrumento de expiação. E a própria espiritualidade responde isso a Kardec na questão 676, quando Kardec pergunta: por que o trabalho é imposto ao homem? E aí a espiritualidade responde: é uma consequência da sua natureza corporal. É uma expiação. Aí vem de novo a questão da expiação. Conecta. E interessante a palavra, né? Lá Deus lhes impõe a encarnação. E por que o trabalho é imposto ao homem? Qual é o sentido dessa imposição da espiritualidade, né? E as duas questões se conectam também. E aí se percebe que não é uma imposição no sentido de agressão, de obrigatoriedade. É uma imposição no sentido de necessidade. Ele é imposto. Ele é trazido ali
Por necessidade, exatamente. É verdade, é verdade. Pode continuar, não vou cortar só para fechar então aqui a resposta, é uma consequência da sua natureza corporal, é uma expiação e ao mesmo tempo, olha só, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele não deve seu sustento, sua segurança e seu bem-estar, senão ao seu trabalho e à sua atividade. Aquele que é muito fraco de corpo, Deus lhe deu a inteligência para isso suprir, mas é sempre um trabalho. Desculpa, Diógenes. Não, foi interessante agora a parte que tu falou aí, Vicente, né, da questão da importância, porque eu até anotei aqui que eu achei interessante, né, quais são os objetivos do trabalho, então, né, autossuprimento, né, isso nos dignifica pelo fato de estarmos buscando a nossa própria subsistência, isso é importante também, o aprimoramento físico e mental. O movimento físico ele é necessário, o trabalho em si, nesse sentido, ele é muito necessário, e o mental também, porque tem aquela velha frase que a gente conhece, cabeça vazia... Oficina do mal. Oficina do mal. Então, é isso, tem a ver com a nossa ocupação. Então, quanto menos a gente se ocupa e mais a gente fica na ociosidade, pode, através disso, nos levar a um adoecimento mental. O aprimoramento da inteligência, então vem por essa questão, né, de a gente estar a todo momento criando, inovando, ou buscando aprimorar a nossa inteligência nesse sentido, e promover o senso de utilidade, né, buscar a autoestima, trazer como que eu vou dizer assim, através da nossa autoeficácia, promover um autoconceito mais positivo e a gente se sentir mais útil no nosso processo de caminhada. Mas eu estava aqui pesquisando, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a 943, que fala assim: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Aí os Espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Então, o que acontece? A ociosidade aqui, do ponto de vista de realmente estar num pleno descanso e não estar se ocupando. Quando a nossa mente fica... a gente não para de pensar nunca. O nosso cérebro não para de pensar, ele está sempre funcionando. Se a gente não ocupa ele com algo importante, né, útil, ele vai dar um jeito. E muitas vezes ele pode começar a buscar questões do passado. Pessoas que, por exemplo, que estão muito na ociosidade mental, de repente eles estão buscando um caso lá da adolescência, que o meu pai... Uma coisa que já estava lá, está lá ainda, né? Mas, enfim, não estava incomodando ou atrapalhando. Mas costuma vulgarmente dizer, isso é falta do que fazer. Perfeito. Falta do que fazer. E aí o cérebro fica fazendo esse filtro. Ele vai buscando situações porque ele precisa se ocupar de alguma coisa. Então a gente precisa tomar essa iniciativa e não cair nessa armadilha mental, que é deixar o cérebro se ocupar por conta própria. A gente precisa buscar essa ocupação. E aí quando fala da saciedade, é isso também. Eu não preciso de mais nada? Já deu? Acabou? Não, a gente está sempre em movimento, a gente está sempre precisando se aprimorar e a gente precisa sempre, tem a ver com esse gasto de energia, literalmente o gasto de energia. Tu está gastando a tua energia com o quê? Tu está aplicando ela onde? Qual é o teu foco? Então isso vai influenciar muito na nossa caminhada, e quando a espiritualidade diz que o trabalho é uma ocupação útil, existem também as ocupações inúteis, e que a gente também gasta energia com isso, mas daí dá o efeito contrário, né? Também pode levar ao adoecimento. Eu acho que é importante esta visão, essa consciência. Tá? Bom, eu estou trabalhando, mas tem que ter uma utilidade, tem que ter uma razão, tem que ter um servir, porque eu penso que, em última análise, nós estamos aqui nesse processo de aprendizagem para servir. Eu trabalho, nada melhora, nada dá certo, continua dando tudo errado. O que mais está faltando? Né? E essa é uma análise que a gente precisa fazer. Será que não está faltando uma percepção diferente para que eu possa lidar com essa
minha atuação no cenário da vida de uma forma diferenciada também. Daqui a pouco pode ser uma questão para o próximo bloco, a gente explorar um pouco melhor isso, né? Porque está todo mundo fazendo alguma coisa. Sim. E por que isso não está trazendo grandes resultados? Se é uma lei natural, é uma lei de Deus, Perfeito. e é para, de certa maneira, nos estimular e nos levar à felicidade. O que está errado? Eu acho que tem duas questões do Livro dos Espíritos também, praticamente na sequência, que abordam, conectam com essa questão. Uma delas, é em que Kardec pergunta sobre o trabalho no mundo animal. Qual é o grau de trabalho? Qual é o grau de utilidade no mundo animal? E o trabalho em mundos mais evoluídos. Se trabalha em mundos mais evoluídos, quem sabe a gente deixa, então, como sugeriu a Márcia. A gente não vai lá para o plano espiritual ficar tocando arpão depois e contemplando as nuvens? Eu já ouvi de alguns companheiros de caminhada, eu não quero ir para o céu tocar harpa, eu prefiro um umbral que é mais movimentado. Mexeu o caldeirão lá. Sim. Então, a importância do trabalho, a visão do trabalho no mundo animal e no mundo mais adiantado, em mundos mais evoluídos. Esse é o Despertar Espírita, uma reflexão sobre a vida. Vamos ao intervalo e voltamos em seguida. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Na vida, enfrentamos batalhas diárias, lutando por cada sorriso, por cada amanhã. Nós, da Casa Maria, estamos aqui para apoiá-los a cada passo na jornada pela vida. Ajude a Casa Maria. Sua doação leva muito mais que amparo. Leva fé e esperança para quem mais precisa. Ligue 3311 7077 ou acesse casamariaong.com.br e saiba mais. Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em 2024, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Bora pra mais um dia de jogo. Isso aí é inimigo do gol, rapaz. Joga nada. Eu falei. Ih, rapaz, contra-ataque. Vai driblar 3 na sequência, ó. Falei. Todo jogo é igual. Todo jogo é igual? Tá maluco? O lance do jogo é ser imprevisível, é jogar junto e com responsa. Pô, não tinha pensado nisso. Cada jogo é único e isso vai ser sempre igual. KTO. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Esse é o programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre a vida, na TV Diário, também nas plataformas sociais, contando sempre com o seu feedback. Né? Quais são as formas, Diógenes, tu que
Tem um controle maior sobre essa questão aí das redes sociais. Como é que quem está agora nos assistindo, seja pela TV Diário ou pelo YouTube, pelas plataformas, pode de alguma forma interagir? Nós temos, as pessoas podem ter acesso pelo YouTube, né? No momento que a pessoa digita lá Despertar Espírita, já vai aparecer todos os programas. A gente já está no quê? 40º? Aí a Márcia que tem mais esse controle. São vários já, né? 40 e poucos. Vamos fechar quase um ano agora, em novembro? É isso? Sim. Se eu não me engano. Isso. Então lá a pessoa vai ter todos os programas por temas, então ela pode começar. Tem uma amiga minha que ela está iniciando do primeiro e está seguindo a ordem. Então tem outros e ela não é espírita. Ela é curiosa. Então eu disse assim, vai lá que tu vai... Ela quer achar um ponto de divergência para poder ter contestado. Até agora não, né? Porque ela está gostando muito. Então assim, lá a pessoa pode clicar no seu programa e vai aparecer ali, né, na íntegra. Tem os comentários, que a pessoa pode fazer um comentário, se quiser elogiar, pode elogiar, se quiser fazer... Criticar, botar uma observação, sugerir temas, caso não tenha encontrado ali, sugerir um tema importante, a gente agradece. E o outro canal também é no Instagram, né, que é Despertar Espírita 2023, é isso, né, Despertar Espírita, @Despertar Espírita 2023, lá vai estar o nosso Instagram, e também pode entrar em contato conosco por lá, né, tem os recortes das nossas falas aqui, e a gente fica sempre agradecido, né, pelo contato, pela essa troca que muitas vezes que a gente também está possibilitando fazer com quem nos ouve, com quem acessa nossas redes sociais. Aliás, alguns temas já foram trazidos aqui por sugestão, né, das pessoas que nos acompanham. Sim. Tá? E é claro, outros fazem parte do nosso planejamento, como é, por exemplo, essa abordagem das leis morais, das leis naturais. Tá? Já tratamos de 2 das leis morais e hoje estamos tratando da lei do trabalho. Um ano... Agora em novembro, um ano de trabalho, hein? Um ano de trabalho. De ocupação útil, graças a Deus. É verdade. Nos impulsionou certamente a estudar um pouquinho mais, né? Sim. Movimentar. E como? E eu posso dizer assim, né, que quando o Jorge me fez o convite para o programa, vamos dizer assim, eu tinha um nível de preparo, de conhecimento, né? Vamos dizer assim, de conhecimento. E o programa, ele nos instiga muito a estudar. Ele nos provoca, porque a gente também estuda, a gente também está nesse processo de... Cada programa é como se fosse uma palestra. De aprimoramento. Preparação, No mínimo, por respeito a quem está nos escutando, né? Uma vez o Chico ouviu isso do Emmanuel, né? Que ele precisava estudar por respeito a quem está sentado à frente dele, o escutando. Ainda que não quisesse estudar por ele, por respeito a quem está ouvindo, porque os ouvidos dos outros não é lixeira, né, para ouvir bobagem. Então, para a gente conectar realmente com a proposta da espiritualidade, não significa que a gente não vai se equivocar. Sim. E por isso o debate, a conversa, o diálogo das pessoas lá, os ouvintes, e lá dizer, o que tu disse aqui está meio destoado. Perfeito. Nos ajuda a rever ali, eu preciso observar isso. Atualiza a tua informação aí. A maneira como a gente às vezes traz. Passível de falhas, às vezes. Com certeza. Então a gente vai tendo um ganho no programa, né? Nesses quase um ano, a gente percebe o quanto esse trabalho tem nos ajudado, né? É verdade. Então, questão 677, para aqueles que, como a Márcia sugeriu, podem ter apanhado seu livro dos Espíritos, estão agora também, né, seguindo aqui o nosso roteiro. Questão 677. Por que a própria natureza provê todas as necessidades dos animais? E olha aqui, resposta da espiritualidade, aquilo que a gente falou no início. Tudo trabalha na natureza. A natureza no seu esplendor. Não é aquela natureza adormecida. Muitas vezes é silenciosa, mas está sempre trabalhando. Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu. Mas seu trabalho, como sua inteligência, é limitado ao cuidado da sua conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso, enquanto que no homem ele tem um duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que também é uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Então vejam só, tudo trabalha, os animais trabalham, dentro do seu âmbito, dentro das suas limitações. A natureza nunca para de trabalhar.
E aí na questão 678, a pergunta de Kardec é o seguinte, então vamos para outro lado. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está submetido à mesma necessidade do trabalho? E a resposta: a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Mas não creiais com isso que o homem fica inativo e inútil. Olha aqui que o Diógenes também havia falado, e a Márcia também. A ociosidade seria um suplício em lugar de ser um benefício. Então aquela ideia de, bom, agora eu estou em condições de não fazer nada. Pode ser bom no primeiro momento, eu acho que muitas vezes a gente até precisa, e aí tem a questão do repouso. Agora, a ociosidade de uma forma permanente, vira um suplício. Com certeza. É insuportável. E o inverso? E quando a gente exagera? Tem um outro quando extremo, tem exagero, né? E até tem uma questão ali, né? Quando se fala em limite das próprias forças, às vezes a gente se equivoca na interpretação. É até se exaurir. Sim. Não. O limite é o equilíbrio. É onde eu já começo a perceber que o excesso está se fazendo presente e eu preciso controlar, eu preciso observar meu corpo, né? E o limite das próprias forças, seja ela mental ou física, né? Isso vai depender da natureza do trabalho que se realiza, né? Essa questão dos animais, ela é muito interessante, né? Quando ele coloca aqui, por exemplo, que o animal ele se limita ao cuidado próprio, se percebe aqui que a espiritualidade nos chama a atenção, né, uma ideia subliminar aqui, realmente da importância do trabalho, nos conectando com uma questão coletiva. Porque está dizendo aqui que para o animal não tem o mesmo sentido e o mesmo significado, pela capacidade intelectiva que ele ainda não tem. Né? Então ali ele se propõe a se conservar, a se preservar. E à medida que o espírito vai evoluindo, que aquele princípio espiritual vai evoluindo, vai se elaborando na condição de chegar ao reino nominal, essa capacidade de atuação no cenário da vida se transborda, né? Então tem um outro significado, mas a gente percebe que sempre a espiritualidade vai nos direcionando para a questão da coletividade, do crescimento em comum, ao outro, essa proposta de sempre conectar. A gente percebe até nas questões aqui da lei do trabalho que vai se conectando, porque ele vai adentrar ali, aquele que já não pode mais trabalhar, aí ele vem chamar a atenção para a responsabilidade do outro, da sociedade, do coletivo, em atender a necessidade daquele que já não pode mais suprir a própria necessidade. Enfim, aí se percebe ali a espiritualidade sempre nos convidando a um movimento, né? Isso vem lá da base, vem lá de Jesus, vem lá dos anteriores, a um movimento ao outro, né? Em todas as questões, realmente trazendo a ideia que o homem não consegue viver sozinho, não consegue. A gente precisa do outro até para sentir raiva. Nem raiva a gente consegue ter sozinho. É verdade. Estamos sempre conectados. Evolução em dois mundos. Ditado por André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Estamos sempre conectados uns aos outros, atados, ligados, queiramos ou não. Queiramos ou não. Tem a questão também do movimento mental. Na psicologia a gente diz que tem dois tipos de pensamento. O pensamento e o pensamento-comportamento. Por exemplo, um pensamento é quando eu digo assim, eu estou pensando aqui comigo, mas eu estou cansado hoje. Mas vai chover. É um pensamento, né? O que ela quis dizer com aquilo? É um pensamento. Agora, quando eu estou pensando assim, agora eu vou sair daqui, eu vou ali no Atacadão, vou fazer reunir lá, né, tentar linkar num projeto e tal, depois eu vou sair de lá, eu vou lá na casa espírita, ou seja, eu estou executando uma ação mental, né, ainda que seja por fazer, mas esse seria o pensamento-comportamento. Mas quando a Márcia chegar aqui, ela vai ver. Olha a energia que já se criou lá. Percebe? Então, assim, esse pensamento é útil? Vai fazer bem para mim, para ti? Claro que não, né? Mas eu também posso executar um pensamento, um comportamento mental, nesse sentido que eu falei, para coisas boas, né? Imaginar que eu estou projetando um trabalho social, que eu vou ajudar um amigo, que eu vou visitar alguém que precisa. Então, cumprir o meu dever no meu trabalho. Então, eu estou executando um movimento mental aqui e é útil.
Então, às vezes, a desculpa de que eu não posso fazer nada, uma prece, por exemplo. Ah, sim, é verdade. Uma prece por alguém, uma oração, é um gasto de energia. Tu tá gastando energia, tu tá executando trabalho. E é um trabalho útil, então tu tá respeitando uma lei moral aí. Que é o que, por exemplo, um animal não faz, não consegue fazer, porque ele está num egocentrismo, ele não tem essa capacidade intelectiva de fazer isso, e ele está nesse egocentrismo, né, dele só. Mas nós já temos essa condição de transcender, né, de fazer esse movimento mental em direção ao outro também, né, que ajuda bastante. Em direção ao outro, e aí a Márcia falou, trabalhar pelo outro. Tem mais uma questão aqui do Livro dos Espíritos, a 681. A lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais? E aí? Certamente. Como os pais devem trabalhar por seus filhos, e é por isso que Deus fez do amor filial e do amor paternal um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se entreajudarem mutuamente, o que é com muita frequência desconhecido na vossa sociedade atual. Então, a lei natural prevê essa necessidade de prover os pais, ajudam os filhos, e depois a lei natural exige e impõe que os filhos também ajudem aos pais, dentro dos ciclos naturais da existência. Estamos falando de leis naturais. O homem depois vem e coloca isso, doutora Márcia, num conjunto de normas, de leis, estabelece obrigações, mas as leis naturais por si só já respondem a essas necessidades da boa convivência. Da boa convivência. As questões vão se direcionando realmente para um olhar social, né? Se vê essa construção ao longo de todo o trabalho de Kardec, assim, e caímos sempre naquela questão de relacionamento, né? Se percebe que é justamente na convivência que a gente vai aprendendo a se elaborar nesse processo. Essa questão da responsabilidade com o outro, começando lá no berço, né? E hoje já se mudou muito a cultura, própria espiritualidade, questões muito esquecidas em vossa sociedade atual, né? Antigamente, o que se fazia? A família vivia coletivamente, né? Vivia mais coletivamente. O idoso ficava idoso, ele ficava em casa junto com a família. O netinho aprendia ali, junto com o vovô, as necessidades de se cuidar de alguém, via a família cuidando daquele idoso, levava água, auxiliava, né? Levava um prato de comida, auxiliava a pegar aqui e ali, convivia naquela necessidade. O idoso tinha suas dificuldades físicas, chegava numa condição às vezes de ter uma doença degenerativa ou algo do gênero, a família ia crescendo naquele processo, se ajudando mutuamente e acolhendo o familiar. Não se tinha casas de instituições onde a gente simplesmente jogava essas pessoas. Então a gente aprendia ali dentro daquele reduto a se auxiliar mutuamente. E isso por longa data aconteceu. E se perdeu um pouco. É claro que os avanços precisaram acontecer, são necessários lares e instituições que acolham, porque há pessoas realmente que não têm seus familiares, mas a gente percebe um excesso indo para outra direção, muitas vezes em famílias muito abastadas, em condições financeiras, de estabelecer um convívio, afasta o idoso porque ele está doentinho, ele não pode ficar junto com os pequenos, com as crianças, que não aprendem nem a ter imunidade, que não se desenvolvem ali, que não aprendem a auxiliar na necessidade. Não desenvolvem empatia. Não desenvolvem empatia, e a gente sempre tem uma desculpa muito plausível às vezes até, mas que atende muito mais um interesse pessoal do que uma realidade real, que poderia muito bem ser sanada, ser resolvida, sem afastamento, sem isolamento. Então a gente cai numa questão aqui, realmente, quando lemos essa proposta da espiritualidade com relação ao cuidado, aquele que já precisa de mais atendimento nesse final da etapa evolutiva, né, enquanto espírito encarnado na Terra, precisa realmente de um olhar diferenciado da sociedade hoje, né? A gente tem uma lei lá em casa, eu costumo dizer para as crianças, ninguém vai para asilo na nossa casa, a menos que a gente não tenha como se sustentar, né? Que vocês aprendam isso, pelo amor de Deus, vocês nunca coloquem um familiar, um presente de Deus que a gente recebeu numa instituição de acolhimento. A gente vai fazer todo o possível para se manter junto do lar. E eu quero que eles escutem isso e levem isso com eles para não entrar nessa toada.
que às vezes denota um excesso, um extremo desnecessário. É claro que há realmente situações específicas onde não se tem o que fazer, e às vezes a estrutura lá, o acolhimento vai ser muito melhor, né, num atendimento mais especializado do que ali num ambiente, às vezes, onde não vai ter aquela estrutura, às vezes o lar está muito desconecto, muito desregrado também, e aquilo acaba agravando um problema de saúde até. Então tem questões muito específicas, a gente não fecha a questão, mas a gente percebe realmente a sociedade indo por esse caminho, normalizando, exatamente, de desatenção quanto realmente a esse momento em que a gente já está numa outra etapa, já está mais lento em nossas atividades, e é um processo muito natural e tranquilo e necessário para aqueles que estão conosco na caminhada, na conta dos mais novos. E às vezes não há essa percepção que a gente está ferindo uma sociedade que a gente faz parte. Por exemplo, essas crianças que não convivem com seus idosos ali, eles não vão desenvolver essa empatia, essa tolerância, essa compreensão. Como que ele vai lidar com um idoso no ônibus, por exemplo, numa outra instituição, na rua? Como é que é o olhar dele, desses jovens que estão vindo e que eles não estão convivendo com idosos, para compreender, para ver como que é as necessidades, porque um dia serão... Então, e a questão dos pais também, no sentido de pensar só no agora, mas qual é o exemplo que eles estão dando, porque um dia eles vão ser idosos e seus filhos vão fazer o que com eles? Né? Então, isso que tu falou, Márcia, é muito importante, é o processo educativo, o processo moral, o processo educativo de dizer para os filhos qual é o correto e da importância da família também, como tu trouxe aqui, né? São os presentes que a vida nos deu e que a gente precisa preservar. Claro, né? Tu bem sinalizou em última instância, numa necessidade extrema que a gente sabe pode acontecer, mas de modo geral isso não pode ser normalizado na sociedade. É como se o idoso fosse, é um descarte agora, ele vai tendo menos importância porque ele está chegando no final da vida. Não, mas e toda a sabedoria dessa pessoa, né, ele precisa de afeto, ele precisa de carinho, ele precisa de atenção, não é porque ele está partindo, que ele, chegando no fim da vida, que ele vai precisar de menos atenção. E é claro que a vida é corrida, né, que tem a vida corrida, mas sempre que a gente puder enxugar o máximo para poder não, né, afastar eles, é de extrema importância, e essa cultura ela precisa ser reforçada. Né? Sabe, um dia desse eu estava na janela do prédio onde eu trabalho, e tem um condomínio, o Diógenes conhece, tem um enorme condomínio construído ali ao lado. Tá? E muitas vezes eu fico olhando, observando aquele vem e vai das pessoas ali, quantas vidas ali, quantas mentes, quantas relações. Tá? E estava ali na janela olhando e chegou um colega, está admirando o sol? Estava uma manhã bonita. Eu digo, sabe que não, eu estou pensando nos ciclos da vida. Porque lá embaixo me chamou a atenção, né, uma mãe conduzindo o seu filho num carrinho de bebê. Num carrinho de bebê. É natural. Uma coisa mais natural. Né? Mas o que eu imaginei? E se um dia essa criança tiver que colocar a sua mãe numa cadeira de rodas e andar com ela? São os ciclos da vida. O que será que vai acontecer na vida daquelas duas pessoas a partir daquele meu registro ali, né, mental? Quanta coisa vai acontecer na vida daquelas duas pessoas, nessa relação que está se criando ou se recriando, nesse encontro e nesse reencontro. Né? Agora, uma mãe carregando o seu filho num carrinho de bebê. Tudo bem, ok, é da lei natural. E mais lá adiante, o que vai acontecer? Também é da lei natural. Também é da lei e natural. Deve ser. Pois também é da lei natural. Então são os ciclos da vida dentro das leis naturais que a gente precisa, pelo menos, procurar compreender cada vez mais. E olha a lei do trabalho atuando aí. A ocupação, ora como mãe, e todo o conhecimento que ela vai ter, toda a experiência que ela vai adquirir como mãe e futuramente como filha. Né? Todo o conhecimento também daquela ocupação que ela vai ter, com a mãe muitas vezes ali inválida, não pode se locomover, e ela vai ter que guardar um tempo, se ocupar com aquela mãe, e todo o conhecimento que ela vai adquirir espiritual também naquele sentido.
Aliás, muito do retorno que ela vai receber vai ser do aprendizado que ela passar agora para o seu filho. Exatamente, o exemplo, né? O cumprimento do dever, isso nos dá uma consciência tranquila, o cumprimento do dever. Né? A filha que vai cuidar da mãe, cuidar do seu pai ali, aquilo é muito importante porque ela vai estar fechando um ciclo. E isso deixa a consciência tranquila, não vai ficar nada em aberto. E a gente sabe que nos processos reencarnatórios, tantas coisas que ficam em aberto que tem que ser consertado lá na frente, né? É verdade. E o repouso? Né? E o repouso? Falamos aqui também, né? Do repouso. Tudo que nós conversamos aqui, está aqui. Está aqui no Livro dos Espíritos. Né? Kardec já teve essas preocupações há muito tempo. Antes de você ler a resposta, tem uma situação onde um aluno passa pelo jardim do professor e o professor está lá capinando no jardim, né? Aí o aluno pergunta: "E aí, professor, trabalhando?" "Não, eu estou repousando." Ele estava trabalhando ali no jardim, na capinagem, mas para ele um repouso. Aí no retorno, quando o aluno volta no final do dia, o professor está sentado na cadeira, no mesmo jardim que ele já havia arrumado, né, com um livro, né, fazendo alguns apontamentos. "E aí, professor, ainda repousando?" "Não, agora eu estou trabalhando." E aí se percebe que realmente depende muito essa questão do repouso, da utilidade do descansar, porque para ele um trabalho é mental. Sim, ele atua nesse cenário muito constantemente. E há a necessidade daquela interrupção para ele poder repousar a mente, a atuação em outro cenário, físico, material. E a gente não tem essa percepção. Ele estava em repouso, lidando com o jardim. Aliás, isso acontece, fazer um parênteses, né? Porque a gente fica focado aqui nos nossos temas sugeridos, mas também somos visitados, né? Pelas lembranças e por outras situações. Isso acontece muito com artista, com cantor, por exemplo. Já ouvi muito de cantor, né? O cara tá ali, é um profissional da música, e aí vem alguém e pergunta: "Tá, e além da música, o que mais? No que tu trabalha?" Professor, muitas vezes. Professor. Além da música, no que tu trabalha? Tá bom. Bem isso. Então. Tem uma, só para fechar, que depois tu fecha com um livro, uma historinha que o Haroldo conta numa das suas falas, que o espírito ele chegou na sua última escala de reencarnação, não precisou mais reencarnar. Daí o mentor chegou para ele e disse assim: "Meu irmão, parabéns, vieram todo mundo cumprimentar ele, uma recepção, foi teu último processo de reencarnação, agora tu não precisará mais reencarnar, bem-vindo, né?" E ele diz: "Mas que maravilha, então eu vou me aposentar?" Enfim, eu vou descansar, né? Falou, porque né? Até que enfim eu vou descansar. E ele disse: Não, tu acabou de terminar o teu curso. É agora que tu vai começar a trabalhar. O trabalho vai começar agora. O trabalho mesmo vai começar agora. A reencarnação era só aperfeiçoamento. Foi só o curso que ele precisou fazer. Uhum. Aliás, essa é uma ideia muito boa, porque isso também sempre me preocupou, aquela concepção de que, bom, vamos chegar no estágio aí, não teremos mais nada que fazer? Qual é o novo desafio? Nós vivemos de desafios. Claro que alguns nos machucam, nos judiam, o Diógenes trata muito disso, e gera aflição, preocupação, insegurança, ansiedade. Claro, mas vem muitas vezes da nossa falta de preparo para convivermos com os arranjos que nós temos que fazer com a nossa própria vida, né? E com o que muitas vezes abraçamos. Limite do trabalho, repouso. O repouso depois do trabalho, sendo uma necessidade, não é uma lei natural? Pergunta Kardec. A questão é a 682. Espiritualidade responde: sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência para se elevar acima da matéria. Qual é o limite do trabalho, que também foi falado aqui? Qual é o limite do trabalho? Questão 683. O limite das forças. O limite do trabalho é o limite das forças. De resto, Deus deixa o homem livre. Então, repouso é uma necessidade para descanso do corpo e para elevação da mente, para elevação espiritual. Somos espíritos evolutivos. Perfeito.
Trabalho é o esforço pela manutenção ou promoção digna da própria existência. Poderíamos conceituar desse jeito? Durante as minhas leituras eu fui tentar trazer uma conclusão, né? Estaria voltado ao nosso próprio esforço, né? Pelo nosso processo evolutivo, no movimento que nós fizemos, né? Pelo nosso processo evolutivo. A questão 685 também é bastante interessante, que a espiritualidade questiona Kardec com relação também ao idoso, né? E na resposta a espiritualidade fala que o forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei de caridade. Faz uma conexão ali com a proposta de caridade. E no comentário de Kardec, que foi um exímio educador, né, aos 24 anos, o primeiro opúsculo de um plano de melhoria para a educação na França. Né? E Kardec já falava de educação, já tinha essa visão da educação como a arte de formar caracteres. Né? Não sei se ele fez essa conexão depois, mas certamente aquilo tudo serviu de pano de fundo para a proposta que ele trouxe da espiritualidade posteriormente, porque ele trabalhou muito a questão da educação dentro da proposta espírita, né? Tinha algo lá que ele ainda não entendia, que era a questão das ideias inatas. Lá na época em que ele tinha 24 anos e estudava sobre educação, ele teve acesso a alguns espíritozinhos ali que parece que não precisavam muito, que eles já vinham meio que com aquela personalidade formada, aquela educacional meio que preparada, ela talhado para algumas coisas. Isso Kardec ainda deixou em banho-maria lá porque ele não compreendia. E posteriormente, quando ele teve acesso à riqueza espiritual, ele entendeu tudo aquilo que era já uma base de estudo e reflexões, né? E nesse comentário dessa questão, ele comenta, tem um trechinho que ele fala assim, ó: há um elemento sobre o qual não se ponderou bastante e sem ele, a ciência econômica não passa de uma teoria. A educação. E aí ele vem fazer uma conexão, isso dentro das questões que tratam da lei do trabalho. Uma conexão quanto à educação moral do homem, ó, e não a educação intelectual, mas a educação moral. Não a educação moral através dos livros, mas que consiste na arte de formar os caracteres, que forma justamente um hábito. Ele fazendo uma conexão aqui na questão educacional quanto aos processos que se empregam e se engendram para a gente conseguir realmente atuar nesse cenário do trabalho adequadamente, ou seja, atendendo o idoso adequadamente, atendendo a sociedade adequadamente, que seria impossível todas as questões sociais se estabelecerem ao nível esperado da espiritualidade sem o processo educacional do homem. Traz ele, Kardec, lá de novo para as bases educacionais que a gente vem falando aqui, a questão da criança que convive com o idoso, né, os processos educacionais do indivíduo de um modo geral, se tornando alguém sociável, emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente, em todos os níveis, em todas as áreas, né? Você trouxe aí a questão das habilidades sociais, né? Das habilidades sociais, e daí Pestalozzi, que Kardec estudou com ele, Pestalozzi falava de educação o seguinte, que educação é o desenvolvimento progressivo e harmonioso das habilidades. Então é nesse sentido. E tu falou na questão do hábito também, de desenvolver bons hábitos, e a gente aprende de duas formas, ou por forte emoção ou por repetição, pela vivência, né, pelo relacionamento. Então é nesse sentido, o fato de nós, através do trabalho, de desenvolvermos bons hábitos e desenvolver essas habilidades sociais que a Márcia trouxe. Vamos para a lei de reprodução? No próximo programa. Enquanto esperávamos a Márcia aqui para começar, né, a tratar do assunto de hoje, o Diógenes e eu aqui, será que vamos... será que só a lei do trabalho vai sustentar todo o programa de hoje? Vamos nos preparar para avançar para a lei de reprodução, mas só no próximo programa, né? Porque ainda faltou tempo para falarmos mais coisas ainda sobre a lei do trabalho, tal a sua importância. Então, a lei de reprodução será o próximo tema do Despertar Espírita, nesta sequência de abordagem das leis naturais, das leis morais. Mais alguma consideração para concluir o programa de hoje, Márcia, Diógenes?
Mãos à obra. Nem sempre fazemos aquilo que gostamos, né? Mas a gente precisa gostar daquilo que faz, até que a gente esteja preparado para fazer aquilo que gosta, né? Mas naquilo que a gente faz, a gente precisa dar o nosso melhor, sem esquecer que aquilo que a gente está fazendo está conectado com alguém. Alguém está recebendo. Eu estou sendo útil para alguém de alguma maneira. Serve para alguém. E nesse servir para alguém eu tenho que dar o meu melhor. Espiritualmente, profissionalmente, intelectualmente. Eu tenho que me empenhar, me engendrar para ser o meu melhor naquele processo de execução que eu estou elaborando naquele instante. Porque isso me conecta com a vida, é uma responsabilidade minha. Que eu preciso, é diferente, porque às vezes as pessoas costumam dizer que não são felizes, que não gostam daquilo que faz, e o olhar vai por esse viés. Se prepare para conseguir fazer aquilo que gosta, mas enquanto não esteja fazendo aquilo que gosta, aprenda a ser o teu melhor no que está fazendo, para que realmente você não se comprometa no processo, porque às vezes a gente vai passar a vida toda reclamando e não vai colher os frutos adequados do que aquela oportunidade nos propiciaria adequadamente, né? Teria condições de nos trazer. Então esse olhar precisa se ter, para que a gente veja realmente que mundo eu estou vivendo, o que está acontecendo na minha vida, por que as coisas não estão dando certo, por que eu não estou feliz, por que isso não está me servindo adequadamente. É um olhar individual também sobre si, né? Voltar o olhar para si e buscar se situar nesse processo de caminhada, para se relacionar bem com essa proposta maior que a espiritualidade nos traz. Jorge. Perfeito. Que a gente possa fazer desse nosso processo reencarnatório um momento de trabalho bem aproveitado. Muitas vezes as pessoas utilizam o trabalho muito mais para querer satisfazer seus próprios desejos, preencher os seus próprios vazios. Isso faz parte do processo evolutivo. Nós não somos perfeitos, nós temos os nossos traumas, nós temos as nossas faltas, mas que por trás dessas nossas ações sempre exista as boas intenções. Que o nosso melhor advogado de defesa são as nossas boas intenções, que a gente esteja sempre bem intencionado, né? Completando o que a Márcia falou, que nós tenha por trás de tudo isso sempre as nossas boas intenções, porque a nossa consciência vai estar plena diante das nossas atitudes, né? E não nos comprometendo ainda mais e tendo um trabalho dobrado. Então, trabalhemos na medida certa, que nos permita a nossa evolução passo a passo, na nossa progressão até chegarmos ao nosso destino final. Falando em final, o programa está terminando. Na edição de hoje, Despertar Espírita, uma reflexão sobre a vida. Lembrando sempre que a vida continua, nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.